Pessoal, hoje na participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, nós vamos falar sobre a participação histórica dos quilombolas na COP27, que foi a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. O evento aconteceu entre os dias 6 e 20 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito, no território lá na África. Desde o primeiro dia, 11 quilombolas, representantes da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, estavam na conferência. E é a primeira vez que este número de quilombolas brasileiros participa do encontro mundial que reúne líderes políticos e de todos os continentes. A Coordenação Nacional da Articulação de Quilombolas, o CONAC, foi ao evento para acender a pauta quilombola na agenda climática. A participação da coordenação aconteceu em um contexto no qual o evento discutiu questões como o mercado de crédito de carbono e os impactos do agronegócio para mudanças climáticas. Há quase 6 mil comunidades quilombolas em todo o Brasil, segundo cálculos dos próprios quilombolas. Dessas, ao menos 650 estão sob ameaça. Para acompanhar os primeiros resultados dessa presença dos quilombolas na COP27, a coordenadora nacional do CONAP, que esteve presente no encontro mundial. A gente conversa agora com a Kátia Penha, que é coordenadora nacional da CONAC. Olá, Kátia, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, na TVT. É um prazer enorme estar aqui e falar sobre as comunidades quilombolas e a sua participação na segunda COP, né, de mudança climática e se fazer a nossa incidência e colocar um pouco o que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Somos defensores e defensoras da mata em pé, da preservação ambiental e todo o seu tipo de biodiversidade. Então, prazer estar aqui. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde. Kátia, fala pra gente qual foi o painel, por exemplo, apresentado pela CONAC na COP27, o significado dessa participação para vocês, né? E queria te ouvir sobre essa participação inédita e muito importante dos quilombolas na COP27. Bom, primeiro foi dizer para o mundo que não ao racismo ambiental. Essa é uma pauta que é muito cara para nós, negros e negras, quando se fala da questão ambiental no Brasil, e a nossa permanência dentro de uma pauta que nunca discutiu a questão da negritude e dos seus diversos racismos, né? Sendo ele estrutural, racial, e essa pauta do racismo ambiental que nos atinge, nos aflora a todos os momentos, sendo ele no campo, na cidade, nas águas, nas florestas. E a CONAC participou de diversos painéis, mas um painel muito importante, que foi no terceiro dia da nossa permanência em Sharm el-Sheikh, né? Que foi a ação de informação por justiça climática, a luta social quilombola no Brasil. Então, a gente colocou em um dos painéis o que nós estamos fazendo para a mitigação e das questões da mudança climática, né? Não há como não discutir mudanças climáticas sem trazer as comunidades quilombolas e o seu papel, né, importante para que o clima continua, né, preservado. Então, a gente levou para o Egito esse lema e esse tema em um dos nossos manifestos. Mas a gente participou também de outros painéis, por exemplo, racismo energético e ambiental, transição energética justa, popular e inclusiva, né? A gente sabe que a COP ela discute muito essa questão energética e transitória, né? Para quem e onde essas energias estão sendo colocadas, né? Estruturadas, né? Sendo elas limpas ou não limpas. Então, a gente também discutiu esse ponto sobre a transição energética. E o racismo ambiental como a emergência climática no Brasil. A gente precisa discutir isso aqui no Brasil. Eu acho que o novo governo, o governo Lula, ele tem um papel muito importante de reestruturar a governança ambiental no Brasil. Nós perdemos, nos últimos anos, muitas áreas, né?
para o desmatamento. E nós, comunidades quilombolas, fomos a fronteira da permanência de muitas árvores em pé. Então, a titulação desses territórios, eles têm que estar colocado como a sua primeira prioridade para que o governo, no próximo ano, comece a titular nossas áreas, né? As nossas terras, porque nós somos a fronteira que esbarra, né, no agronegócio, no avanço do agronegócio, no avanço do desmatamento, tanto ele na Amazônia e também em diversos outros biomas. Então, a gente está passando por esse momento de transição, mas que é preciso colocar pauta do financiamento e recurso. A gente não precisa colocar pauta, a gente precisa colocar recurso para que as áreas quilombolas sejam regularizadas. E sobre essa questão, Kátia, é muito importante, tem a questão dos povos originários, tradicionais, mas muito se falou na COP27, já vinha se falando muito da questão do aquecimento do planeta de forma geral. E nesse sentido, a minha pergunta para você é: a importância dos quilombolas no controle e na proteção do aquecimento do planeta aqui, porque você introduziu essa questão aí do agronegócio, do desmatamento, e nesse sentido, os quilombolas têm um papel fundamental e muito importante aí na proteção e no controle do aquecimento do planeta, é isso mesmo? Sim, sim, a gente reafirma que as florestas elas devem permanecer fora dos mecanismos de mercado, da financiarização. A gente não pode financiarizar nossas florestas, né? A gente é o nosso espaço de biodiversidade, de geração de renda para muitas famílias quilombolas, não só para as famílias quilombolas, mas todos os povos originários, os povos indígenas, né? As comunidades tradicionais que vivem no Brasil e nos seus diversos biomas. Então, assim, nós fazemos parte desse equilíbrio, né, dessa questão climática, porque os nossos territórios, eles são 87%, segundo dados de 2017 do Ministério do Meio Ambiente, nossos territórios têm 87% de cobertura vegetal de matas nativas. Então, a gente faz parte da proteção, da não emissão, né, dessa não aumento das mudanças climáticas. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Para isso acontecer, para isso continuar acontecendo, a gente precisa dos nossos territórios titulados, a gente precisa dos territórios demarcados, a gente precisa fazer as desintrusões dos fazendeiros que adentram dos nossos territórios, a gente precisa diminuir as barragens que estão sendo construídas, a gente precisa fazer tantas outras coisas, mas a gente precisa do mecanismo de governo, né? A gente precisa reestabelecer, eu não gosto dessa palavra ordem, mas a gente precisa reestabelecer os mecanismos de defesa dos defensores e defensoras dos direitos a esse espaço da biodiversidade. Nós estamos no nosso território todos os dias sendo ameaçados pelos madeireiros, pelos mineradores, e a gente está aqui fazendo o equilíbrio. Nós fazemos parte do equilíbrio desse não aquecimento, desse não aumento do aquecimento global. Então, para isso acontecer, a gente precisa, de fato, uma governança que nos ouve, que nos escute e que coloque em pauta o que nós queremos ao longo desses anos, com a mata preservada, sem agredir o meio ambiente, porque aí a gente consegue equilibrar e, com certeza, diminuir aí para 1,5, como os cientistas falam, que a gente precisa diminuir o aquecimento global para 1,5. Kátia, você falou que é necessário que os quilombolas sejam ouvidos de fato. Nesse sentido, este ano, os quilombolas também estão se respondendo pela primeira vez, olha que absurdo, pela primeira vez o censo demográfico já tinham que estar introduzidos no censo desde, enfim, da sua origem, né? Então, já que de fato você trouxe essa questão de ouvir os quilombolas, que de fato esses dados, a partir do censo, que os quilombolas estão sendo ouvidos, podem contribuir no processo de luta dos quilombolas no Brasil, Kátia? Sim, é uma negação no Brasil muito grande para todos os povos. E eu falo isso não só para as comunidades quilombolas, mas para todos os povos que se autodeclaram, que se auto-identificam. É tudo mais difícil para a negritude, é muito mais difícil para a questão racial, né? Então, assim, pela primeira vez, depois de quase 500 anos que se faz
né, que tem estatística de contagem de número de pessoas, sendo ele em cores, em paletas de cores, né, dos povos indígenas, dos povos amarelo, branco, e só agora que a gente entra como contagem. Então, ao longo desse ano, o IBGE, junto com a CONAC, né, tem feito várias incidências e agora está sendo contada a população quilombola. É claro, com dificuldade, né, de entender como que nós somos, né, como que nós nos organizamos. Então, desses 5 mil e poucos municípios, nós estamos em quase 6 mil localidades em todo o Brasil, distribuído em mais de 1.700 municípios. E a gente está ocupando mais de 30% dos municípios brasileiros. É pouco? É muito? Não, não é muito. Foi uma conquista, né, do movimento quilombola, do movimento da CONAC, e incidir isso, porque era para nós fazer o censo está atrasado, né, que era para ser 2020, por causa da pandemia, está sendo agora em 2022. Mas a gente acredita que a gente vai poder falar e ter muito mais voz quando a gente é colocado realmente nas estatísticas brasileiras que existe povos e existe comunidades quilombolas no Brasil. Perfeito. Deixa eu colocar aqui na nossa conversa, que estava aparecendo na telinha o tempo todo, a Maiane Nunes, que vai falar agora com a gente sobre... Kátia, fica aí também ouvindo a gente, que eu também vou te colocar na conversa depois, que o Fundo de Direitos Humanos, em parceria com a Fundação Ford, vem apoiando a Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. E, nesse sentido, a gente vai colocar aí para falar com a gente nessa conversa a Maiane Nunes, que é assessora de projetos do Fundo Brasil. Maiane, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Está me ouvindo bem agora? Boa tarde, Cosmo. Estou te ouvindo super bem. Maravilha. Colocar a Maiane Nunes a Maiana nesse papo com a gente, nessa conversa, porque, Maiana, desconhecimento declarado de uma população quilombola que resiste, que protege as florestas, sabemos que é fruto do racismo ambiental brasileiro. Como o Fundo Brasil enxerga essa pauta e como vocês estão trabalhando essa questão? Bem-vinda. Obrigada, Cosmo. Acho que a Kátia já traz muitos elementos para a gente refletir, como ela mesma já coloca, né? A gente precisa destacar que a população quilombola tem uma relação ancestral com a terra, com o meio ambiente. A identidade quilombola é construída nessa relação com a natureza. A terra não tem um valor de mercado para a população quilombola. Eles trazem uma sabedoria tradicional, eles têm uma sabedoria tradicional que contribuem para a preservação. Quilombolas são fundamentais, por exemplo, na agricultura familiar, que é aquela que coloca comida, né, no prato do brasileiro, mas muito pouco disso é falado, divulgado, visibilizado. Como a própria Kátia já trouxe, né, os quilombolas eles estão colocando a própria vida, né, em risco para defender as florestas, para defender as matas, para defender os mananciais. São eles que estão no enfrentamento ao agronegócio, aos megaprojetos, que se instalam nas suas terras sem um respeito nas comunidades tradicionais. Então, tem tido essa longa trajetória de parceria com a própria CONAC, com as comunidades quilombolas, entendendo que não existe preservação do meio ambiente se não há o reconhecimento de que essa população está em todos os biomas e que a gente não consegue preservar a natureza, fazer o enfrentamento ao aquecimento global se a gente não tiver essa parceria com o povo quilombola. Muito bem falado, Maiana, porque quando fiz a minha pergunta anterior para a Kátia sobre o censo, o absurdo, o nível do absurdo, né, que só agora os quilombolas de fato começam a ser ouvidos, porque são eles que estão lá há muito tempo, protegendo, introduzindo lá. Então, não tem explicação lógica para a gente que está aqui do outro lado entender por que só agora começa de fato a fazer parte do censo. Mas a minha pergunta ainda para você, Maiana, é que você pudesse explicar para os nossos telespectadores aqui da TVT
e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, né, esse apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos e essa parceria com a Fundação Ford, né, com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Como que é essa parceria? Relata para a gente um pouco desses projetos, por favor. A gente entende, né, enquanto Fundo Brasil, que a CONAC é um dos atores mais importantes do movimento quilombola brasileiro. E em 2020, essa parceria foi estreitada, né, junto com a CONAC, a partir também desse diálogo com a Fundação Ford, que também é uma parceira antiga do Fundo Brasil e da própria CONAC. E nesse momento, inclusive, eu tenho, enfim, trabalhado nesse projeto junto com a Kátia, nessa parceria junto com a Kátia, a gente tem buscado o fortalecimento do movimento quilombola brasileiro, a partir também do fortalecimento da própria CONAC, da própria Coordenação de Articulação dos Quilombolas, a Ação Nacional, que é a CONAC. Então, essa parceria conta, como você mesmo já colocou, né, com o Fundo Brasil, São Ford e CONAC, e a gente tem buscado fortalecer o movimento quilombola no país, fortalecer institucionalmente as comunidades, fortalecer a agricultura familiar, fortalecer a defesa, né, da população. Como eu já coloquei, a Caixa também, a gente tem um contingente grande de defensores quilombolas em risco de vida, sendo assassinados pela luta, pela defesa da natureza e pela proteção das suas terras. Então, a ideia dessa parceria é que, ao final dela, a CONAC esteja muito mais fortalecida e que seja um ator ainda mais relevante e de importância no cenário brasileiro. Maiana, nesse cenário que você falou de violência e de risco de vidas mesmo dos quilombolas que defendem os territórios, que é diário, né? Eu queria que você falasse as principais frentes de apoio dessa parceria, né? E como que é para vocês lidar com essa situação tão delicada, que é investir nesses projetos, trabalhar essa questão que é muito importante, mas do outro lado, quem está na linha de frente tem suas vidas ameaçadas diariamente. Como é que é isso? Bom, essa parceria a gente tem algumas linhas de atuação. A primeira dela, que está sendo executada ao longo de 2022, diz respeito ao fortalecimento estadual, né? A CONAC, ela é uma coordenação nacional e ela tem os seus núcleos estaduais. Então, cada um desses núcleos, com seus representantes, estão recebendo um apoio financeiro para ter condições básicas de sustentabilidade para fazer a sua atuação. No momento, a gente tem apoio em 23 estados, que estão recebendo um recurso financeiro para se fortalecer institucionalmente, né? Ou seja, conseguirem ter essa estrutura para seguir pela defesa do território, pelo direito à terra e ao território, pela preservação da natureza. A gente tem também agora, a gente vai iniciar esse processo de ser um fundo emergencial quilombola. Então, compreendendo que a população quilombola, os defensores, são defensores de direitos em risco, a gente vai estabelecer esse fundo, que é o fundo emergencial para aquelas pessoas que estiverem, aqueles quilombolas que estiverem em situação de risco de vida, ou seja, precisam sair dos seus territórios, precisam estar em outro lugar, precisam reforçar a questão da proteção e da segurança. A gente vai ter esse fundo emergencial que o movimento quilombola, as lideranças quilombolas vão poder recorrer. E a gente também tem uma outra linha que vai ser implementada em 2023, que é um edital voltado à agricultura familiar. Como eu falei, né, para você, os quilombolas, eles têm participação fundamental naquilo que chega na nossa mesa, no nosso prato, né? A agricultura familiar é a agricultura que sustenta, né, que nos sustenta. Então, considerando isso, em 2023 a gente vai ter um edital voltado para o fortalecimento dessas comunidades, para que elas sigam também conseguindo permanecer em seus territórios, então com segurança, com qualidade, institucionalmente fortalecidas. Então, essa tem sido o teor da nossa parceria. E, ao final dela, a CONAC ela vai decidir se também vai ter o seu próprio fundo, se transforma também num próprio fundo, é uma decisão também política, mas a gente tem dado todo o apoio à CONAC e tem sido uma parceria muito, muito rica, tanto para nós do Fundo Brasil e eu acredito também que para a CONAC. Maravilha. Deixa eu trazer de volta a Kátia Penha, da Coordenadora Nacional da CONAC, para a nossa conversa de novo. Kátia, esta COP27 também ela teve avanços, mas também teve muito, como é que eu posso falar a palavra exata, entraves
que a gente sabe que para ser colocado em prática vai demorar um pouco. Mas eu queria te ouvir no sentido das perspectivas futuras a partir do olhar de vocês lá da CONAC, na COP27 e das projeções para o que pode vir a acontecer, trazendo essa discussão para o Brasil, né, a partir da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, que assume a partir de 1º de janeiro. Kátia. Cosmo, nós temos, na minha visão, acho que é a segunda COP que eu estou participando, e é uma visão também coletiva. Nós estamos há 27 anos de COP, fez esse ano, né? O Brasil ele tem um histórico, começando pela Rio +20, a Eco 92, depois teve o Acordo de Paris, e só agora as comunidades quilombolas chegam a uma COP fazendo a sua incidência, mas ainda não na sua totalidade nas mesas de negociações, porque a gente não consegue chegar lá onde as coisas de fato são decisivas, né? Então, minha projeção e no meu olhar, eu acho que com essa eleição do Lula, ele coloca o Brasil para um novo cenário, né? Reestruturar a política ambiental no Brasil, isso é importante, mas precisa incluir os povos, principalmente as comunidades quilombolas, porque se a gente que está no campo fazendo a preservação, e nós somos as fronteiras para o não avanço do desmatamento, o não avanço dos grandes empreendimentos de minério, de agro, de várias outras questões, é preciso que nós sejamos parte dessa discussão. Não tem negociação se não existir as comunidades quilombolas e os povos tradicionais do Brasil, porque nós somos a fronteira e nós estamos pagando com o nosso sangue, né? Então, é preciso colocar muito bem isso. Não adianta a gente querer fazer transição energética se essa transição energética está sendo colocada dentro dos nossos territórios. Então, não adianta a gente querer falar de energia limpa se as energias eólicas estão acabando com a saúde mental do nosso povo, que está sendo construído grandes parques eólicos, tirando o direito de ir e vir das nossas famílias quilombolas. Então, não se pode mais excluir as comunidades quilombolas dessa pauta climática. E nós queremos estar na mesa de negociação. O Brasil apresentou, ano passado, Cosmo, uma estatística ambiciosa, né? Ele quer diminuir, com o governo Bolsonaro, ele colocou que quer diminuir 30% do desmatamento da emissão de gás de carbono. Para ele fazer isso, ele tem que diminuir as pastagens e o desmatamento. Então, assim, o que vai ser levado em consideração? Né? O que vai ser colocado em troca? Qual é a moeda de troca que o governo colocou? São nossos territórios preservados. Então, financiarizar as nossas matas, né, para diminuir o impacto de quem desmata. Então, assim, como que é isso? Como é que não chama a gente para conversar e não coloca as comunidades quilombolas como as protetoras da biodiversidade no Brasil? Esse ano foi literalmente uma feira climática. Todo mundo estava para negociação. Todos os países estavam lá para negociar e pegar recurso. Então, assim, o Brasil estava com um estande enorme apresentando para o mundo o que ele fez durante esses 4 anos. E a gente sabe que não fez coisa nenhuma, só diminuiu mais áreas, né? Tipo, o desmatamento avançou, os grandes impactos, né, de exploração de minério aumentou. Então, o Brasil estava lá com seus estandes apresentando para o mundo para conseguir mais recursos. O que eu espero, eu acho que do governo Lula é reestruturar o Ministério do Meio Ambiente e suas governanças de controle social. Mas é um controle social conosco, né? Reestruturar os conselhos, né, entre sociedade civil e governo. E para o próximo ano, que a gente não se divida, porque o ano passado era literalmente, nós estávamos numa guerra. Se passava alguém que foi pelo governo brasileiro, a gente se autodegladiava entre nós, porque a gente não concorda com a política ambiental do governo Bolsonaro. Esse ano foi mais uma vez. Quem estava lá eram os governadores bolsonaristas, era a maior delegação, era a segunda maior delegação em termos de pessoas na COP.
Mas estavam os governadores, o secretário e as suas esposas. Cadê a sociedade civil pelo Estado brasileiro? Né? A gente não foi escutado para o que eles apresentaram lá, principalmente na questão energética. Principalmente na questão energética. Maiana, eu quero te colocar também agora nessa conversa, nosso tempo já está chegando ao fim também, refazendo essa mesma pergunta que eu fiz para a Kátia. Tua expectativa a partir do novo presidente que assume em 1º de janeiro, de trabalho com a sociedade civil, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o que vocês pensam? Queria te ouvir também sobre essa ótica que eu fiz essa pergunta para a Kátia, por favor. A gente tem conversado bastante internamente, Cosmo. A gente tinha bastante expectativa. Primeiro, assim, a gente acha que o Fundo Brasil, junto com os movimentos, os coletivos, as organizações da sociedade civil, resistiram durante esses 4 anos. Então, agora, a nossa expectativa é que a gente possa começar um processo de reconstrução de direitos, né? Então, a gente sabe que os movimentos sociais foram muito criminalizados, a população quilombola, né, os quilombolas foram bastante criminalizados, tiveram a resistência, como a gente já tem falado aqui, com seus corpos, colocando a sua vida à disposição dessa luta, dessa causa. Então, a nossa expectativa agora é que, nesse governo, a gente consiga começar um processo de reconstrução de direitos, né? A gente sabe que tem forças conservadoras muito fortes ainda, que vão prosseguir durante esses próximos anos, mas a gente também tem a expectativa de que a gente consiga novamente avançar na defesa dos territórios quilombolas, na titulação de terras. Os quilombolas tiveram esses 4 anos em que pouquíssimos territórios quilombolas foram titulados, foram reconhecidos, em que essa ancestralidade foi reconhecida. Então, a nossa expectativa enquanto Fundo Brasil, enquanto organização que apoia a democracia, que apoia os movimentos sociais, é que a gente tenha uma sociedade civil cada vez mais fortalecida e que os movimentos, e aí inclusive, né, trazendo aqui toda a importância do movimento quilombola, tenham seus direitos garantidos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa luta. Perfeito. Meninas, quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui, a Kátia Penha, coordenadora nacional da CONAC, e a Maiana Nunes, assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, trazendo para a gente aqui, os telespectadores da TVT, do Bom para Todos, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual, essa participação dos quilombolas, da sociedade civil na COP27 é muito importante, como vocês falaram, que tem que ser ouvida, tem que participar, inclusive, na mesa de negociação e de decisão. Obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, Cosmo. Obrigada e até a próxima. Abraço.